Finalmente chegou a hora da gente falar sobre o ano de 2000, os 20 melhores filmes de terror. Vocês já sabem como funciona, vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. Lenda Urbana 2 abre a nossa saga pelos anos 2000, sequência do terror adolescente fabuloso do final dos anos 90, sobre essa galerinha que está na universidade estudando cinema. Eles estão competindo por um prêmio, quem vai criar o melhor filme. Quando mortes vão surgir, nós vamos tentar, evidentemente, descobrir a identidade do nosso querido assassino. Lenda Urbana 2 traz vários novos mitos, novas lendas diferentes do primeiro filme. O destaque é para a sequência que acontece numa espécie de mina abandonada, como que eu posso falar, um trem do terror que eles adaptam com mortes reais. O pessoal lá vai seguindo esse trajeto e vai morrendo em meio a isso. E é uma sequência de respeito, gostei bastante, eu esperava muito menos quando eu fui assistir, me surpreendi positivamente, embora não seja um filme fantástico. Alucinado, um homem acorda nessa casinha, ele descobre que sua esposa não voltou para casa, ele não está muito preocupado, logo ele alerta as autoridades, e nós vamos tentar entender o que está acontecendo, para onde essa mulher foi, essa mulher morreu, esse homem matou essa mulher. Nós vamos montando esse quebra-cabeça Jeff Daniels, em esse suspense barra terror eletrizante em sua própria calmaria, né, que é um filme bem lento, bem devagar, mas é eletrizante em sua história, para a gente tentar desvendar a mente desse personagem central, que parece também estar numa derrocada loucura, né, tá sempre ingerindo remédios, ele não consegue dormir, ele vai formar um novo relacionamento com uma estudante, ele que é um professor de uma universidade, então é um terror aí bem diferente dos quais nós estamos acostumados, se move de uma maneira que sempre está cutucando o espectador, cutucando a moralidade de quem está assistindo, o que você faria no papel do personagem central, com destaque para as ambientações dentro dessa casinha, que é onde o filme vai acontecer em 100% de sua duração. A máscara do terror, um homem tem esse emprego nessa empresa, todo mundo pisa em cima do sujeito, seu chefe, seus colegas de trabalho. Em casa, a sua esposa o trata mal e é infiel, e ela está tendo um caso com seu chefe. Tudo vai culminar em uma bela manhã, quando ele acorda sem o seu rosto, tem uma máscara no lugar, e com essa máscara tem uma nova personalidade, um novo ser completamente amoral, completamente louco, que vai buscar uma espécie de vingança contra essas pessoas que lhe fizeram mal. George Romero à frente da direção. Eu até pouco tempo atrás não fazia a menor ideia que o Romero tinha dirigido esse filme. É menor dentro da filmografia do diretor, né? Parece ter sido concebido de uma forma meio rápida, a gente sente um pouquinho de pressa nas cenas, bem frenético, cinematografia completamente única e uma trama que você não vai encontrar igual. Essa criatividade que o Romero tentou fazer com que o filme se destacasse em meio às demais obras de 2000, acaba tendo seus momentos positivos, seus momentos negativos. Fica o destaque por coisas novas surgindo, essa bizarrice que não acaba mais. A Casa do Terror Tract, filme no formato de antologia, são 3 histórias encabeçadas por um homem que ele vai apresentando cada casa, e cada casinha tem uma história cruel, uma história de terror por trás de sua existência. A primeira história tem uma esposa infiel que vai encontrar um destino cruel para a sua vida, do seu amante e também do marido traído. A segunda história traz o Bryan Cranston, lá de Breaking Bad, de Malcolm in the Middle, sobre um homem que tem sua família perfeita, é casado, tem a filha pequena, a filha em um belo dia encontra um macaquinho na rua, ela resolve adotar o animal, só que esse macaco parece ser obra do demônio. E o terceiro conto, também bem criativo, é sobre uma espécie de psicóloga, psiquiatra, tá atendendo um sujeito, e esse sujeito uma espécie de adolescente, vai contar a ela coisas terríveis, uma espécie de poder que ele tem sobre o futuro. Eu gostei de todas as histórias, a primeira é um pouquinho mais fraca, a segunda é ótima, principalmente por trazer o Bryan Cranston em todo o seu talento. O terceiro foi o que eu mais gostei, com esse jogo de enganação entre essa psiquiatra e esse paciente. Os 3 contos, né? São contos um pouquinho maior em duração, geralmente a gente tem 4, 5 histórias, que são apenas 3, com uma história extra, exatamente desse homem que está mostrando essas residências. Ele tem que cumprir um cronograma, né, entregar um determinado número de vendas até às 6 da tarde, aquele bairro é todo estranho. Então aí foi uma recomendação de inscritos aí, postaram várias vezes nos comentários, fui assistir, achei inclusive aqui na plataforma, tem versão dublada também, embora não seja uma qualidade muito boa. E eu adorei o filme, fica aí a recomendação, principalmente se você gosta desse formato de antologias, né, que no início dos anos 2000 que não estava sendo tão bem explorado.
A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, sequência tão esperada do primeiro filme, completamente diferente. Se o primeiro filme é um found footage, aqui é um terror tradicional sobre esses fãs, né, do que aconteceu, daquele caso dos jovens que desapareceram ao filmar um documentário. Eles estão ali estudando, tentando encontrar algo sobrenatural nessa floresta, e eles vão encontrar, são 4, 5 rapazes e garotas, eles vão se refugiar depois de ter acesso a essa floresta, a uma casinha, e é nessa casa que nós vamos ter uma derrocada à loucura de todos esses personagens. A Bruxa de Blair 2 é super mal avaliado entre críticos, fãs, mas eu confesso que eu adorei o filme. Os 15 minutos iniciais são horrorosos, você sente vontade de parar o filme, porque é muito ruim mesmo. Depois o filme, quase de forma inexplicável, se acerta, tem uma boa trama, tem bons personagens, embora a gente odeie praticamente todos, é um ódio do bem, né, porque a gente consegue entender o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, e tem a figura da loucura, a figura dessa mitologia, né, desses eventos sobrenaturais. Passava muito aqui no Brasil, no SBT, eu sempre pulava, nunca assistia, assisti recentemente e gostei bastante. Então, dentro dessa pequena saga de A Bruxa de Blair, que teve volume 1, volume 2, teve um remake, tá me faltando assistir esse último remake aí, mas eu recomendo, tanto o primeiro filme dos anos 90, quanto essa sequência aqui, infame entre os fãs de terror. A Espiral do Horror Uzumaki, filme baseado no mangá do Junji Ito, que eu infelizmente não tive a oportunidade de ler ainda. O que eu sei é que esse filme é bizarro, da cena 1 até a subida dos créditos, é sobre essa cidade pequena japonesa que está sendo atormentada por uma obsessão de seus moradores. Eles estão obcecados por espirais, não há explicação para isso. Alguns jovens vão investigar os casos, mas não vão descobrir nada. 1h30, 1h40 de pura bizarrice desconfortável, porém hipnotizante. 2000 era um ano que o cinema de terror japonês estava em evidência. Lançamentos de Ringu, Akira, Uma Chamada Perdida veio um pouquinho depois, Dark Waters. Ele acabou ficando bem obscuro entre essas várias opções, e em qualidade ele é inferior também, mas aquela história, se você está acostumado com toda essa loucura do cinema de terror japonês, aqui você vai encontrar vezes 5, um negócio muito acima do tom mesmo. A gente fica sempre esperando qual a próxima bizarrice, a próxima loucura que eles vão incluir em tela, e jamais a gente se decepciona. O Observador, James Spader ao lado de Keanu Reeves, uma trama sobre serial killers. Um detetive, ele estava à procura desse criminoso, teve a oportunidade de capturá-lo, esse serial killer, deixa escapar, esse criminoso para de atacar as pessoas por vários anos, até que ele volta, e esse detetive vai ter uma nova chance de redenção. James Spader interpretando esse detetive, e o Keanu Reeves em um belo dia acordou em 98, 99, falou: quer saber? Agora eu vou começar a fazer vilões. Aqui a primeira de duas opções em que o Keanu Reeves está como o antagonista da história é aquela trama tradicional sobre serial killers, numa carga mais frenética, mais dinâmica. Tem furos no roteiro, tem coisas que a gente não entende, que a gente percebe que alguém deixou algo passar ali no roteiro, mas aquela história, entretenimento do início ao fim, e a oportunidade de ver o Keanu Reeves em um papel diferente, assim como o James Spader. James Spader também vai ter outro filme aqui nessa lista. Eclipse Mortal, obra futurista que vai misturar muita ação, sci-fi e também terror. Acontece no espaço, essa nave está transportando pessoas normais, e também um criminoso super perigoso. A nave vai sofrer um acidente, vai parar nesse planeta com um monte de sol, só que esse planeta tem várias criaturas terríveis. Logo, esses tripulantes vão buscar a ajuda do nosso querido prisioneiro. Quem é esse prisioneiro? Riddick, interpretado pelo Vin Diesel. Eu tinha muito preconceito com esse ator, pouquíssimos filmes eu assisti dele. Eu me lembro aqui de cabeça somente Velozes e Furiosos 4, que eu assisti obrigado à época de lançamento com amigos e não gostei. Então eu fui com o pé atrás, e o filme é muito bom de fato, um ótimo sci-fi, um ótimo filme de ação futurista, e claro, o elemento do terror que surge junto com essas criaturas. Eu gosto do efeito especial, gosto de como a cinematografia se utiliza desse tom mais amarelado para contrastar a atmosfera daquele planeta, e o Vin Diesel está incrível, chutando traseiros. Não virei exatamente um fã do ator, mas em futuras obras que eu tiver a oportunidade de ver o nome dele, eu não vou passar em branco. Talvez eu assista, mas enfim,
Eclipse Mortal teve até sequência, e Riddick, né, um grande personagem aí para os anos 2000. A Cela, mais trama sobre serial killers com um elemento a mais, experimentos científicos. Tem esse serial killer, ele é capturado, só que tem uma vítima que está viva, que está com o tempo contado, as autoridades têm que achar aquela vítima, só que esse serial killer acaba ficando em coma. Então as autoridades vão recorrer a um tratamento alternativo científico que permite que as pessoas consigam adentrar a mente de pessoas sem consciência. Essa é a trama do filme. Sessão Preconceito renovada, porque traz a Jennifer Lopez. Ela não está tão fantástica quanto o Vin Diesel no filme anterior, mas aqui não prejudica, pelo menos, o filme. Ela está como protagonista ao lado do Vince Vaughn, uma ótima atuação, a redenção do Vince Vaughn em um filme de terror, que eu falei sobre Psicose no ano de 98, né, que ele estava terrível. E tem também o Vincent D'Onofrio como esse serial killer. Falam, né, nos bastidores, o Vincent D'Onofrio tinha lá seu relacionamento, ele ficou tão assustador, caracterizando esse serial killer, que sua esposa se recusava a dividir o mesmo quarto de medo do ator. E o destaque, evidentemente, é para as várias e várias sequências dentro de uma espécie de câmara dos sonhos. Então essas sequências não se conectam a nada, completamente oníricas, lindíssimas visualmente, vão mudando de fragmento de cena para fragmento de cena. Esse é o maior destaque do filme. E tem um final aí recompensador, uma trama que vai se movendo, utilizando alguns clichês, mas conseguindo fazer isso de uma forma adorável. Recomendo bastante. Ele, apesar de ser um filme de terror, ele trabalha bastante com aventura, com suspense, com essa questão dos experimentos científicos, né? Colocando ele no gênero de sci-fi. Então aí, de Jennifer Lopez como protagonista. Vocês gostam da Jennifer Lopez? O Dom da Premonição, essa obra é dirigida pelo Sam Raimi. Eu assisti esse filme faz alguns anos e eu sempre me esqueço que a direção do Sam Raimi é uma coisa muito diferente desse diretor que fez Evil Dead, Homem-Aranha. Aqui um filme melancólico pra caramba, com uma trama estranha sobre desaparecimentos, sobre essa vidente ali que tem uma vida marcada pelo mal, vão tentar encontrar esse corpo perdido, uma trama ali super pra baixo. Grande elenco, encabeçado por Cate Blanchett e Keanu Reeves interpretando novamente uma espécie de antagonista aqui, né? E aquela história, né? Uma trama clichê tradicional, porém é um clichê que se move de uma forma estranha, uma trama ali de desaparecimento, como que nós vamos encontrar esse corpo, investigação, a questão sobrenatural, que pouco a pouco vai sendo introduzida à história de uma forma positiva. Então é mais um filme de suspense, é verdade, mas com vários elementos de terror. Pânico em Lover's Lane, uma pequena confusão em relação ao ano de lançamento desse filme. Muita gente coloca ele como 2000, outras pessoas de 99, tanto faz, baixo orçamento, vai bebendo na fonte de Pânico. Eu sei que vocês viram no ano passado, o terror adolescente noventista, né? Sobre um crime que surge nessa cidade pequena, vários anos vão se passar, presente, escola, os estudantes começam a ser vítimas exatamente na Lover's Lane, né? O canto do amor, lá do pessoal vai para ter relações e acabam encontrando destinos cruéis. Logo, algumas pessoas começam a desconfiar. Opa, aquele assassino lá do passado, ele retornou, ele quer algo, o que ele quer? Ele quer se livrar dos filhos das pessoas que lhe fizeram mal no passado. Essa é a trama do filme, estranha pra caramba. O maior problema desse filme é que tudo que eu falei aqui pra vocês, a gente demora 40 minutos pra entender o que tá acontecendo. Eu fiquei completamente perdido. O que tá acontecendo? Será que eu dormi durante o filme? Depois de 40 minutos, as peças vão se encaixando. Eu falei, é isso que tá acontecendo, beleza. Aí o filme fica legal. Como eu disse, o baixíssimo orçamento, né? Então ele se utiliza de pouquíssimas ambientações, com destaque para essa escola, né? Onde vários ataques vão ocorrer, e a Lover's Lane, né? O cantinho do amor, que é lá, conforme o título sugere, que os ataques vão acontecer de fato. Vale a pena assistir, principalmente por ser obscuro dentro dessa temática terror adolescente anos 90, que eu amo e vocês também amam. Supernova. Agora eu vou recomendar para vocês uma bomba, porque ninguém gosta desse filme. Os críticos, os fãs de terror, os fãs de sci-fi, o pessoal que trabalhou nesse filme não gosta dele também, mas eu gosto. E eu vou recomendar para vocês. Ele acontece no espaço, inclusive teve um bom orçamento, tem essa espaçonave, o pessoal recebe um pedido de ajuda de um sujeito solitário, eles dão refúgio ao homem, só que o que aquele sujeito representa, o que ele quer ali dentro, uma trama de enganação vai surgir. A primeira hora desse filme é fabulosa, lembra ali O Enigma do Horizonte, Alien de 79,
os últimos 30 a 40 minutos ele se perde um pouquinho na falta de uma criatura. Eu não sei porque, se eles tiveram um orçamento legal, não colocaram uma criatura ali para nos aterrorizar. A primeira hora ganha destaque por conta da trama de mistério, dos personagens, das ótimas atuações, da construção daquela espaçonave, cada lugarzinho ali dentro, como eles comem, como eles sobrevivem ali dentro. Então ali é um filme legal, supernova, sci-fi, hoje em dia obscuro, né, por ter sido uma bomba, por ter sido um completo fracasso, mas assistam que vocês vão se divertir, eu garanto. Dominação em uma trama estranha pra caramba, tem esse rapaz, ele tem um demônio dentro do seu próprio corpo, ele não sabe disso, o demônio em algum ponto vai eclodir em sua vida. E em um outro ponto da história tem essa mulher que ela foi vítima de ela passou por um exorcismo em seu passado, agora ela atua ao lado de exorcistas para se livrar do mal. Essas histórias vão converger. Essa mulher protagonista, interpretada pela Winona Ryder, eu diria que esse filme ali bebe bastante na trama de O Exorcista, mas do terceiro filme, né? Não vou mexer no clássico, não. Só que com uma atmosfera mais para baixo, mais melancólica, personagens sempre se movendo de uma forma triste pela realidade, com destaque, claro, para a presença da Winona Ryder como protagonista. Ela acaba dando um charme a mais aí a essa obra que já é fascinante simplesmente por seu clima. Pânico 3, esse terceiro exemplar, com a direção do Wes Craven, adapta agora para os bastidores, né, para sets de filmagem. Eles estão gravando um novo filme baseado nos crimes quando outros ataques vão surgir. O elenco original é preservado, com algumas adições bem legais. Tem inclusive a participação da Parker Posey, como vocês já sabem, eu amo essa atriz, né? Anos 90, fez muitos filmes independentes, e eu prefiro, né, essa trilogia original. Para mim, são todos incríveis. Eu prefiro o terceiro em relação ao segundo, embora o segundo tenha aquela abertura incrível, né, dentro de um cinema, mas esse terceiro eu acho ele mais divertido, é mais recompensador ao espectador. O quarto filme, como eu disse, eu gosto também um pouquinho mais abaixo. As sequências, assisti até o quinto, não gostei do quinto filme. Neve Campbell como protagonista, Courtney Cox, quem mais? Tem o marido, o David Arquette, o nome dele? Até então marido da Courtney Cox, também no elenco. Enfim, né? Pânico não tem como dar errado. Revelação, agora um filme pipoca, orçamento lá em cima, elenco hollywoodiano, Michelle Pfeiffer, Harrison Ford. Quantas oportunidades nós vamos ter de ver ambos dentro de um filme de terror barra suspense, com a direção do Robert Zemeckis, o Senhor de Volta para o Futuro, aqui em uma opção de terror. É sobre essa mulher que vive com seu marido nessa casinha isolada, uma casinha perfeita. Ela começa a ouvir vozes, ver vultos, vai investigar tudo isso. Ela fala pro marido fala para não, isso é coisa da sua cabeça, você não tá vendo nada. As coisas vão ficando mais soturnas, mais macabras, e nós vamos ter um jogo sobrenatural. Só que não é um jogo sobrenatural aleatório, um jogo sobrenatural de enganação. Ambos, né, Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, incríveis, só que tem uma atuação ali dentro desse elenco que eu não vou revelar qual, porque prejudicaria o bom andamento das reviravoltas, né? Porque você já percebe o que vai acontecer. Você já sabe que aquela pessoa, tem alguma coisa de errado com aquela pessoa. Com 5, 10 minutos você fala, essa pessoa aí, ela tá mentindo pra você. E isso prejudica bastante o bom andamento do filme, embora, né, o branco que nos invade da cinematografia, as reviravoltas, né, que mesmo comprometidas funcionam, e esse jogo, né, sobrenatural, assustador, ele consegue ser realmente macabro conforme vai trazendo essas peças do quebra-cabeça da trama. Vale bastante a pena, né? Então, que nem eu disse, terror pra você assistir com uma galera inteira, blockbuster aí, anos 2000, sem erro. A Sombra do Vampiro, um filme de terror com vários elementos de comédia que vai brincar com a produção, com os bastidores de Nosferatu, aquele clássico do início dos anos 20, sobre a origem do ator principal. Falam que ele era um vampiro, né? É isso que o filme vai brincar com o espectador, criar sua própria história. Willem Dafoe como protagonista, um ator que eu amo. Ele que iniciou lá nos anos 80, fez muita coisa, está em atividade até hoje, uma filmografia gigantesca, atira para tudo quanto é lado. Aqui, nesse filme, tendo a oportunidade de fazer o que ele mais gosta, né? Personagens bizarros. Então é um terror diferente. Você quer algo completamente diferente dentro do gênero, pode assistir A Sombra do Vampiro.
O Homem Sem Sombra. Eu poderia chamar esse filme de um guilty pleasure, né, porque ele é mais uma adaptação do romance do H.G. Wells, né, sobre o Homem Invisível. Tem vários erros, vários buracos, só que ele é adorável. O que eu mais gosto nele é quão extravagante é a trama e é a atuação do nosso protagonista, o Homem Invisível, interpretado pelo Kevin Bacon. Nós temos também no elenco a Elizabeth Shue. A trama é um pouquinho diferente, né, que tem toda essa galera que está trabalhando nesse experimento, só que o grande chefe, né, o grande cabeça, ele decide aplicar a substância em seu próprio corpo, sem ter passado por todos os processos. Ele vai de fato ficar invisível, só que com essa invisibilidade vem também a loucura. A direção é do Paul Verhoeven, né, cineasta holandês que eu tô sempre falando aqui no canal, e é aquilo, né, a gente ama como Kevin Bacon vai se movendo, não só por essa invisibilidade, tem as cenas fantásticas dentro desse laboratório, com destaque a sequência final, que é horrorosa em seus efeitos especiais, mas fascinante ao mesmo tempo. Então eu passava muito aqui na Globo. A primeira vez que eu assisti foi na tela quente, se eu não me engano, quando era inédito, né? Toda vez que passava eu assistia, e é uma das minhas adaptações favoritas desse romance. Eu tenho a primeira lá da década de 30, que eu adoro. Tem a última que saiu, né, que é uma visão um pouquinho diferente, mais adaptada para a atualidade, e ela é incrível, né, supera por muito esse filme. Inclusive teve filme dos anos 90 com Chevy Chase, teve piloto de série que passou na Globo, que eu achava que era filme, mas era um piloto. Teve muita coisa. Esse é um dos mais legais de se assistir. Psicopata Americano. A trama do filme é bem simples, é a jornada de um serial killer yuppie, né? Um jovem bonitão que é rico, tem um emprego dos sonhos numa empresa, no seu tempo livre ele mata pessoas. Christian Bale como protagonista. Esse filme tem um romance, é baseado num romance, teve sequência que eu não assisti ainda. A beleza das cenas é o que chama a nossa atenção, né, da cinematografia desse branco, principalmente dentro da casinha desse serial killer, né, conforme ele vai apresentando músicas, vai falando bastidores dos músicos e vai atacar suas vítimas. Tem o William Dafoe também no elenco, tem o Jared Leto, né, que vai encontrar um Destino Cruel. Inclusive eu trouxe um pouquinho dessa cena para vocês. Ele foi o filme que reacendeu a carreira do Christian Bale em Hollywood. Foi um ator mirim, né, que fez Império do Sol com Spielberg, fez Henrique V, caiu no esquecimento e voltou exatamente com o Psicopata Americano. Depois ele foi fazer filme sci-fi, filme de ação, até chegar em Batman. Psicopata Americano é perturbador? Tem bastante conteúdo vermelho, só que o humor ácido que surge em cada ataque do nosso protagonista vai atenuando o que nós estamos assistindo, e tem a sequência final, é um delírio coletivo ali, né? A gente não flerta nada com a realidade, algo completamente ficcional, a gente entende, e por isso que consegue absorver aquela serra elétrica sendo jogada ali no meio da escadaria, numa cena fascinante. Também é Psicopata Americano. Assistam, é perturbador, mas vale a pena. Possuída Ginger Snaps. Vocês acharam que ia deixar de fora esse clássico do cinema lobisomem? Jamais. Um dos melhores filmes que você vai ter a oportunidade de ver dentro desse subgênero. É sobre duas irmãs, né, góticas, desajustadas, adolescentes. Uma delas sofre um ataque de uma criatura não identificada. E ela vai passar a se transformar exatamente num lobisomem. Nós vamos acompanhar o passo a passo até essa transformação. Muita coisa vai acontecer, muitos ataques. O filme tenta se utilizar de pequenos pontos de comédia, um humor mais ácido, para deixar a atmosfera mais leve, mas isso não funciona. A nossa experiência é de desconforto assistindo cada cena, a interação entre essas duas irmãs, essas personagens, as famílias, as cenas na escola, com destaque, é claro, para a sequência final, uma espécie de festinha que eles estão fazendo. Teve sequências, né? Teve um volume 2, teve um terceiro volume, que é uma história meio diferente, com as mesmas protagonistas. Eu não assisti ainda nenhum desses dois filmes, né? Um crime, mas tenho que assistir. É isso, se você gosta de cinema lobisomem, corra imediatamente, nem espero falar o número 1, que já sai correndo para assistir esse filme. E claro, Premonição é o filme número 1 de 2000, não poderia ser outra. A história desse garoto que acaba tendo uma visão quando o seu avião está prestes a decolar. Ele escapa do avião com algumas outras pessoas, o avião sai do chão e explode. Logo nós vamos ter um jogo contra a morte, ou seja, a morte é a grande vilã do filme, uma espécie de sétimo selo meio corrompido, versão terror. Teve várias sequências, eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro,
todos muito bons, todos com suas aberturas especiais. Um bom filme de terror sempre tem que ter uma aberturazinha especial. Premonição traz isso, o segundo filme traz o caminhão, né, com um monte de tronco de árvore, o terceiro filme é da montanha russa, e eu escolhi exatamente esse pôster aqui ao lado, metade rosto, metade caveira, que foi esse pôster que eu tive acesso quando ele saiu no cinema, 2001, 2002 aqui no Brasil. Eu era muito pequeno, não podia assistir, mas eu fiquei completamente apaixonado. Esperei sair por vários anos, saiu em VHS, depois meu VHS estava queimado, fui assistir pelo SBT, depois de muito tempo, e não me decepcionei. Então Premonição, terror adolescente, era como quando o pessoal já estava tentando mudar um pouquinho a fórmula de Pânico, adaptar para os anos 2000, e Premonição consegue fazer isso. Mais uma maratona que chegou ao final, logo teremos novos vídeos, né, dentro dessa nossa nova saga, ao lado de duas opções para você continuar assistindo e maratonando o terror de hobby.